Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Impulso Emerge. Eu sou o Rafael Rodrigues, fundador do Impulso Emerge, que tem como propósito humanizar as relações humanas, as relações entre as pessoas, as relações com o trabalho, com as organizações, com a sociedade. Humanizar, né? E a gente faz isso trazendo para o mundo novas formas de viver a vida e ver o mundo. E a gente entende que a vida deve ser vivida como uma obra de arte. E esse tem sido um pouco da tônica de todas essas lives que a gente tem feito desde antes do carnaval. Em fevereiro a gente começou a fazer lives com mais frequência. E toda segunda, então, a gente tem se encontrado aqui nesse canal por volta de 8h30 da noite. Tem recebido uma porção de convidados, né? E hoje eu vou receber uma querida amiga, uma ex-cliente, e que o nome dela é Rúbia. E eu estou muito feliz, né? A Rúbia Garcia, que vai estar com a gente para falar um pouquinho da sua experiência de vida e como que ela tem se transformado, né? E eu achei muito bom o nome que ela sugeriu para a gente dar para essa live, que é Vestir-se de Coragem para Despir-se da Vida Atual. E eu acho que é um pouco disso que ela vai contar para a gente, né? O libertar do sobrenome que a profissão me deu, né? Eu não vou dar spoiler, porque eu conheço bastante da história dela. E sem mais delongas, já tem uma turma chegando por aqui. Cheguem mais, que a prosa vai ser boa. Já vi que meu sócio e grande amigo Henrique está por aqui. Tem uma porção de gente que está chegando aqui também, pessoas que já estiveram com a gente de alguma forma e novos entrantes, né? Então sejam muito bem-vindos a mais uma live do Impulso Emerge. A Rúbia já está aqui e eu vou convidá-la a compartilhar essa conversa comigo. Vamos lá. Rúbia, chega mais. Olha ela aí. Olha! Que coisa linda. E aí, Nossa, moça, tudo bem? tudo ótimo! Muito lisonjeada pelo convite, muito Imagina. feliz para aqui participar da primeira live, assim, me senti até uma pessoa muito especial, assim, né? Você é muito especial. Eu, Rubinete, né? Você. Rubinete só existe por causa de você. Aliás, eu não comentei isso, né? Que a Rúbia vai trazer. Tem uma convidada especial que vai aparecer aqui durante a nossa live, que é a Rubinete, e eu diria que é imperdível. Você sabe, Rúbia, poxa, a gente tem feito essas lives, né, com o intuito de trazer novas visões de mundo, novas vivências, novas experiências, novos olhares, né? E a gente tem convidado tanto pessoas que já passaram por alguns dos nossos processos, né? No seu caso, Emerge Você, né? Que é esse processo tão bonito que a gente tem trazido aí para o mundo desde 2014, que tem, de alguma forma, ajudado as pessoas nos seus processos de transição de vida e carreira, né? E também temos convidado algumas pessoas fora, né? Que nos inspiram, né? Pessoas que estão com projetos interessantes para nos inspirarem, né? E a gente agora nos últimos 2 meses, eu diria, a gente entrou numa vibe de começar a chamar algumas pessoas com uma visão mais artística, né? Então a gente convidou a Gabi Alves, esteve aqui com a gente E convidou
a Clarice Nisquier, né? Na semana passada teve a Ana Holanda, que é uma escritora, né? E tudo mais. E não sei por quê, foi nesse contexto que eu pensei em você. Que eu pensei, poxa, cara, sei lá, me veio assim você, né? De eu ter pensado, né? Eu estava pensando nas pessoas da rede, né? Na nossa rede, é, 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 a rede do Emerge, né? De todas as pessoas que já fizeram o Emerge Você, e eu lembrei de você, né? Nessa Pra cá. pegada, por acaso, assim, né? Por acaso. Nossa. É, E é incrível como esse convite veio um turbilhão assim de sentimentos, de emoções e até uma questão de falar, caramba, o que que ele quer que eu fale, né? Tantas pessoas incríveis que ele está convidando, pessoas que têm assim um propósito definido, que saíram de uma posição foram para outra. Eu falei, caramba, o meu processo no EMERGE foi incrível. Eu finalizei um processo com muitas dúvidas que me trouxeram onde eu estou hoje, mas durante todo o processo aconteceram tantas coisas que eu não tinha nada definido, né? Eu não tinha nada formatado. sim, E aí, quando você me fez esse convite, esses sentimentos todos voltaram. E que até eu bom. falei, caramba, né? E agora? Né? Por onde que eu começo, Faz né? parte, eu tenho que te contar um segredo, isso faz parte do processo ainda, mesmo depois de tanto tempo. Caramba, você não tinha contado isso lá no processo, né? Né? Que na finalização tinha isso. Tem E uma foi hora muito. que volta, né? E o incrível é que esse convite me fez tomar uma consciência que eu não tinha, que é essa Uau! coragem, né? Essa consciência da coragem que eu tive nos passos que eu fui dando na minha vida, né? Nas tomadas de decisões da vida. E aí no primeiro momento, quando você fez o convite, eu falei, uau, que legal, opa, vou lá. E aí, conversando com a Denise, ela falou, Denise nossa, também teve com a gente. Denise pois já teve com a é, gente. É isso. pois é. E ela falou assim, sinta-se lisonjeada, não é qualquer um. Eu falei, caramba, era tudo que eu não precisava ouvir, né? Eu achei que ia chamar todo mundo e aí agora você me solta uma dessa. E aí, no decorrer desse período, né, do seu convite até alguns dias atrás, algumas pessoas, numas conversas, vieram falando a respeito do processo de transição e do quanto corajosa eu fui. Eu falei, gente, que coragem, nada. É É. simples. Então, eu vou pedir para você contar um pouco dessa história. E eu queria te dizer assim, né? Você sabe que eu e o Henrique, que somos fundadores do Emerge, naturalmente por sermos do mundo, né, da administração de empresas, né, de grandes corporações, pela nossa trajetória, as coisas que a gente estudou, né, e desenvolvimento humano e sustentabilidade, etc. Num primeiro momento, quando a gente fundou o Impulso Emerge, começou o programa Emerge Você, que é esse programa, né, que ajuda as pessoas a se encontrar com o seu propósito de vida, né, a partir de um mergulho de autoconhecimento bastante grande, também desvendar o futuro que emerge e com isso, fazer uma transição de vida, de trabalho, de carreira, né, fazendo um planejamento de vida e tudo mais. A gente começou, num primeiro momento, a atrair mais pessoas desse mundo. Né? Então, assim, a grande maioria de pessoas, num primeiro momento, que vieram a nós, são pessoas, né, que estão trabalhando em empresas, ou estão querendo empreender, ou estão querendo se reinventar, mas muito desse mundo de organizações, de uma maneira geral. E aí, a partir de um determinado momento, começaram a surgir pessoas, né, de outros backgrounds, que é uma coisa que a gente quer muito, porque a gente acha que é um programa que serve para toda e qualquer vida, né, que Com queira certeza. né, se transmutar e se transformar. Né? Então, e aí veio você com uma história completamente diferente, né? E me interessou muito desde o início, assim, desde que eu te conheci, por N fatores que a gente vai aqui debater. Né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Rúbia, né? Ou pelo menos quem era a Rúbia, como é que essa Rúbia foi se transmutando, né? E como é que você está aqui hoje. Pois é. Acredita que quando eu entrei no EMED era muito fácil, né? Há uns 2 anos atrás, 3.
me identificar. Tipo, quem era a Rúbia era fácil responder. Eu sou a Rúbia, dentista, orto, daí vinha, né? Toda a classificação. Orto, odontopediatra, mestre em laser, dou aula aqui e ali, assistente na faculdade, né? Enfim, né? Escreve artigo, aquela coisa toda. Então era muito fácil. Era Rúbia, dentista, ortopediatra. Ponto. Eu não era a Rúbia com as outras características que não relacionadas com a profissão. E era tudo muito formatado, né? Bem, dentista é tudo formatado, né? Você não pode falar, hoje quero usar minha criatividade, vou abrir esse dente e vou usar um pink, né? E colocar um roxinho para dar um up no visual. Ah, né? Você tem lá o dente, você abriu, você tem que fechar e tem um protocolo que você tem que seguir. E durante o processo do mestrado, começou uma reviravolta muito grande, né? Um questionamento muito grande. Porque era uma pressão de entrega e eu amava, né? Porque era uma injeção de adrenalina cerebral maravilhosa. Então, pede, se entrega, você fala, uau! Então, ela, minha orientadora, né? Incrível, aprendi muito com ela, ela me puxava muito. Então, ela me pedia A, eu entregava A e B. C, eu entregava D e E. E isso não tinha fim. Até que eu entrei num processo de questionamento interno e de ver se era realmente aquilo que eu queria. Porque a minha pergunta, assim, esse questionamento veio porque quando eu era pequena, quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu respondia mãe. Eu quero ser mãe, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Eu não falava que eu queria ser médica, dentista, sei lá, veterinária. Eu queria ser mãe. E eu estava no mestrado, com 40 e poucos anos, quase 40 anos, já tinha 2 filhos e eu não tinha sido mãe ainda. Eu não tinha parado para viver o meu momento mãe, né? Uau. Porque o meu filho nasceu, né? Hoje o Pedro tem 20 anos, mas ele nasceu, eu estava no meio de uma pós-graduação. A Duda nasceu, eu estava na segunda pós-graduação. E trabalhando, eu trabalhava em 5 consultórios, né? E fui deixando levar pela vida corrida da profissão. Então, todo aquele processo de você parar, de ter o seu momento mãe, que é tirar aquela licença maternidade, dentista não tem isso. Um mês eu tava lá, ele do Pedro do lado, um pé no Pedro balançando o carrinho, o outro pé no motorzinho trabalhando. E fui muito feliz e sou muito grata pela minha profissão durante esses 20 anos de profissão. Então foram 20 anos que o meu coração ele explodia, a odontologia explodia de muita felicidade. Só que depois de 20 anos, começou a ter um vazio dentro do meu coração. E talvez por começar a ter outros entendimentos a respeito de consciência do meu propósito nesse planeta, eu comecei a questionar muita coisa e falar, opa, peraí, a vida aqui nesse planeta não é só a profissão, né? Não é só isso, e não é só essa profissão. E foi quando eu fui pro Emerge, que eu comecei a questionar o que eu fazia. E lá no Emerge, teve muitas... foi um turbilhão de emoções. E eu saí do mestrado, que era aquilo tudo formatado, que você tinha que escrever, tinha um protocolo para seguir. E quando eu entrei lá, o meu grupo era um grupo incrível, mas eram pessoas que sabiam muito o que elas queriam da vida. Então eu esqueço desse momento que era aquela mandala incrível, que você tinha os quadrantes onde você tinha que colocar o seu propósito ali. E as pessoas eram muito específicas. E o meu propósito era uma coisa gigante. E eu queria saber qual era o meu propósito nesse planeta. E não se encaixava em nenhum lugar. E ali, para mim, foi meio catastástico, né? Assim, entrou uma catarse, comecei a chorar. Você, o sereio, me perguntava. E aí, né? Vamos lá colocar o papelzinho nesse quadrante? Eu não quero quadrante. Eu não queria nenhum quadrado. E aí, no final, você me chamou de canto, falou, vamos conversar, né? E conversando, eu consegui me colocar entre um e outro. Não estava nem de um lado. E aquilo, para mim, foi libertador. Quando eu descobri que eu não precisava estar formatada dentro de nenhum quadrado. E você falou, Rúbia, ok, tá aí.
tudo bem você estar entre três, né? E aquilo falou, opa, peraí, não existe só isso nesse mundo, né? E nos momentos de fazer essa observação dos elementos da natureza, eu comecei a ter algumas identificações que começaram a me aterrar. Que eu acho que eu estava muito... eu pipocava fazendo curso de tudo quanto é coisa. Então, era não só de odontologia, eu fazia curso de cura prânica, curso de cristal, comecei a me enveredar pela gastronomia. E lá no Emerge, isso tudo não valia de nada. E eu curtia momentos de criatividade onde me trazia uma felicidade imensa. E aí, um dos momentos que a gente trabalhou com a argila, eu construí eu produzi só uma barriga de gestante. E aquilo, falei, gente, é um gestar de uma vida que eu não vivi. E aquilo me emocionava, os momentos de fazer aquelas criações. Eu falei, poxa, tá aí uma das coisas que eu preciso trabalhar, né? E aí, cada momento e cada processo lá dentro foi despertando alguns pontos em mim que eu falava, que ponto forte é esse? Por que eu não trabalho? Até o momento que veio a Rubinete, né? Que era um momento de liberdade, onde não precisava ser a dentista, era o oposto da dentista. Era a Rubinete livre, que ela era ela e ponto, sem sobrenome, sem nada. E aí, quando eu saí do Emerge, sem ter um plano definido, né? Porque no momento eu achava que eu só tinha que reinventar a odontologia. E eu, durante o período, eu tentei reinventar a odontologia de algumas formas. Mas aquilo continuava não preenchendo meu coração. Meu coração continuava vazio. Até que chegou um momento, eu falei, chega, não quero mais pensar em odontologia. E eu falei, é isso que eu não quero mais. E quando eu optei por isso, eu comecei a traçar um projeto. E uma das coisas que me deu muita força para dar esse passo foi meu marido. Que quando eu apresentei para ele, falei, ó, é isso que me traz infelicidade. Hoje não me completa e é dolorido ir para o consultório, porque me incomoda. Posso, E eu... posso, Pode falar. posso te interromper? Só Claro. para eu pontuar algumas coisas com você, e aí, a seguir cena dos próximos capítulos, que a Rúbia compartilhou com o marido apoiando ela do passo que ela vai dar, né? Que eu acho que é muito legal. Acho que, primeiro, assim, muito obrigado por você estar compartilhando as dores e os amores, né, desse processo, porque é isso mesmo, né? A vida é assim, né? E eu acho que do que você contou até agora, o que eu ouço muito é assim, né? Primeiro tem, e que eu acho que todos nós, de alguma forma, temos que lidar com isso, né? O mundo fica o tempo inteiro tentando colocar a gente em caixinhas, né? A gente, é como se a gente só fosse uma coisa, né? Ou seja, como se a gente só pudesse ser uma coisa, né? E até uma coisa que você tinha escolhido e decidido quando você era pequena, né? Isso você só foi se dar... É claro que você foi mãe, né? Mas você foi se dar conta disso, e querer viver isso com uma outra qualidade, né? Um pouco mais para frente, né? Porque a questão da carreira e principalmente né, do trabalho e tal, ela é nos colocada com um peso, né, muito grande, né? E aí tem um monte de demandas da sociedade, da nossa vida, que a nossa família impõe e tal, e que a gente entra numa loucura, né? E não é que isso está errado, né? Rúbia, acho que a Rúbia deu uma sumidinha. Rúbia, não me abandone, por favor. Acho que ela vai voltar já já. Tá pensando. E caiu. Acho que ela vai voltar já já. Rúbia, volta, por favor.
caiu, acho que ela já vai voltar. Rúbia entrou. Espera aí que ela tá voltando, gente. Ela tá voltando. Voltou! Voltou! Oi. Cimento Eu, aqui. eu, não, eu não sei se é a sua internet que não tá muito boa. Vixe, Maria. Eu não sei se é a sua internet que não tá muito boa. Oi. Oi, entrou. É que tinha dado um aquecimento no celular, sei lá, ele parou. Puf, agora voltou ao normal. Ah, voltou. Pronto. Tá bom. Não me abandona, não, pelo amor de Deus. Não, estamos aqui. Tá bom, tá bom. Então, eu estava falando, né? Quando, não sei até onde você ouviu, né? Que a vida tenta nos colocar em caixinhas, né? E nos Sim, formatar como se a gente só pudesse ser uma coisa, né? E aí tem um momento de um despertar, né? E que para cada pessoa vai num lugar da vida, né? Mas começam a vir umas perguntas de dentro, né? Porque essa mulher, assim, gente, eu tenho que dizer para vocês, provavelmente tem algumas pessoas aqui que a conhecem, a Rúbia é uma dessas pessoas que quando eu a conheci, eu falei, essa mulher é dentista, jura? Porque eu sempre vi essa alma de artista em você. Eu estou falando que, assim, não é que... Claro que você pode ser uma artista, uma dentista artista, né? Super pode, né? Assim como você pode ser artista em qualquer profissão, né? Depende da forma sim. como você a encara e a realiza, né? Mas eu vi alguma... E é muito engraçado porque eu vi na tua história, não parece, né? Parece que é uma pessoa da ciência pra caramba, muito, né, pragmática pra caramba, né, e tudo mais. Mas é porque, na verdade, de alguma forma, a gente conversou bastante sobre isso, né? Você colocou ou acalmou esse lado artístico num lugar, né, guardadinho. E aí, na época que você fez o MS, você descreveu, eu estava procurando um monte de curso. Você é uma pessoa também que tem uma busca de espiritualidade muito grande, né, de estar buscando essas coisas mais sensíveis da vida. E aí falou, cara, isso aqui não faz mais sentido dessa forma, né? E aí você foi buscar uma expansão disso, né? E aí tem uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal, que é essa coisa assim, né? A gente está vivendo uma fase da vida que a gente, no Emerge, fala que a consciência do significado, né? A consciência do propósito chegou na humanidade. E aí, como toda consciência que chega, a gente acaba tendo extremos. Então, tem uma coisa, né, hoje em dia, de uma cobrança muito grande, assim, a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito de vida. A gente tem que E aí, buscar, tem que né? buscar, né? E aí isso vira um fardo, verdadeiramente. Quando, na Exato. verdade, o propósito, ele é o caminho em si, né? Claro que a gente, conforme a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo a gente vai ficando mais consciente sobre quem nós somos e sobre qual é o nosso papel no mundo. Mas a gente também sabe que quando a gente responde as primeiras perguntas, surgem novas perguntas, novas questões, porque a gente passa a conhecer uma pessoa que até então a gente não conhecia, a gente passa a testar novos limites, a gente passa a interagir com o mundo de uma outra forma, e aí esse movimento continua. E isso que é bonito, porque você fica o resto da sua vida nessa busca, e essa busca ela faz a gente querer viver, ela faz a gente querer continuar, ela faz a gente se reinventar, a gente ser plural, né? A gente atuar em vários lugares e entendendo como que uma coisa complementa a outra, né? E tal. E aí, falando da Rubinete, que eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai aparecer para nos brindar, a Rubinete era tipo um alter ego dessa mulher, que foi muito engraçado. A gente faz no Emerge uns saraus, né? À noite, né? Que a gente tem módulos imersivos, né? E à noite a gente faz sarau, onde a gente faz expressões artísticas, né? Bate-papo, toma um vinhozinho, violão e fala alguns textos, dança, né? Enfim, tem um monte de coisa e de repente na primeira noite do sarau
a Rúbia nos brinda com a Rubinete. Eu falei, caraca, bicho, olha isso, tem um alter ego dentro dessa mulher, que é a forma que ela arrumou de dar... Muito, né? Foi logo depois. Depois, isso. Que eu tinha entrado naquele choro, naquele descontrole, e veio a E era a forma que você tinha, e era a forma que você tinha de aguentar isso, né? De colocar para fora isso tudo que estava nascendo dentro de você, né? E você colocava para fora dessa forma de se expressar, né? E que é muito legal, né? Enfim. Mas eu te interrompi do meu na marido. parte que o seu marido... Isso. Enfim, né? E, além, né, de ter esse apoio, foi um planejamento, foi um processo, né? Até essa tomada de decisão. E quando eu conversei com ele, falei, poxa, eu não tô feliz, eu queria... Ele só falou para mim, fecha o ciclo e bora, vamos lá. Na hora que ele falou, fecha o ciclo, vamos lá, eu gosto de fazer uma analogia. Se você estivesse de um lado do morro, né? Você está de um lado da montanha e você quer ir para o outro lado da montanha. E você não sabe o que vai ter do outro lado da montanha e tem uma ponte. E quando ele falou, fecha o ciclo, vamos, parece que aquela pontezinha que não tinha corrimão passou a ter. Então, o processo de atravessar essa ponte se torna mais fácil, né? Quando você tem um apoio do seu parceiro, falando, vamos junto, tô com você nessa, eu acho que a travessia fica um pouco mais fácil, mas ainda assim você precisa de coragem. Sem dúvida. E na época, eu não imaginava que eu precisaria que eu precisaria ter tanta coragem. E aí uma coisa que você falou, que é da busca, né? Porque todo mundo falava, nossa, eu quero buscar o meu propósito. E essa coisa, quando você usa a palavra busca, parece que torna a coisa muito distante de você. Então, parecia que aquela ponte era uma ponte interminável, porque eu tenho que buscar do outro lado daquela montanha que eu não sei o que tem, que dizem que é prazeroso, porque quando você descobre o seu propósito, você se realiza e tudo mais. Mas eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei como é que vai ser. Então, parecia que era muito longe. Enfim, quando eu defini, né, eu completei 20 anos de formada, eu fechei, fiz o último atendimento, dia 20 de dezembro. Em janeiro a gente foi passar um mês na Índia. A gente fez uma viagem, eu com meu marido, Índia e Nepal. A gente tirou realmente um mês de desligar, inclusive, da cultura, de tudo. E isso me trouxe um aterramento muito bom. Eu acredito que nesse período eu ficava muito pipocando e não conseguia entender que a busca lá não estava tão longe. A busca precisava me aterrar para ter certeza daquilo que eu queria, e o que eu queria estava muito perto, né? Tava tão e tem uma coisa... Pode falar. Desculpa te interromper, tem uma coisa que acontece, eu falo para as pessoas têm dúvida de acreditar, porque realmente só vivendo que você acredita, né? Quando você está muito cheio do antigo, você precisa se esvaziar para poder encher do novo de forma muito mais fácil. Isso significa, às vezes, ou quase sempre, se vulnerabilizar. No sentido de, às vezes, dar um passo no escuro, como você faz assim, eu fechei a barraca. Para fazer o quê? Eu ainda não sei direito, mas eu preciso fechar a barraca do antigo para poder ter tempo para olhar para mim, para poder ter tempo de fazer novas coisas, porque senão não tenho tempo, eu não consigo. É claro que a questão financeira, né, e talvez aí no teu caso você tenha tido você tinha alguma reserva, tinha alguém para te apoiar e tudo, que te dava um certo sucesso, mas ainda assim, né, de uma pessoa que sempre teve uma profissão, sempre foi independente, sempre teve... Você fala assim, tá, e aí? Né? Eu tenho 2 filhos para criar, eu e meu marido, tem um monte de... Eu acho que a cobrança e aí, quem que você vai ser? E quem que você vai ser? É isso. Tinha que ter um sobrenome, você não podia ser só a Rúbia. Isso. Era a Rúbia o quê? Dentista, administradora? Você vai fazer o quê agora? Porque vai ser mãe, vai ser dona de casa, isso não podia ser, né? Imagina. Não podia. Sociedade, mas é uma coisa fantástica, né? Porque quando você abre esse espaço, começam a surgir coisas. Claro, você em movimento, e é surreal, né? Sim, e é incrível como eu comecei a perceber o quanto o universo me testava. Isso foi na época do mestrado, porque eu estava num envolvimento tão doentio, e eu falo doentio porque fisicamente eu desenvolvi
doença autoimune muito severa. E eu achava que não, era só ali um estressezinho, ia passar, assim que passasse aquela apresentação, eu ia melhorar. E aí você começa a fechar os olhos para os sinais que o seu corpo te manda, né? Primeiro tem o universo te mandando, você não presta atenção, e aí vem para o corpo, e você não presta atenção até que você é derrubada. Então, eu lembro muito bem que eu tinha falado aqui em casa, né, para meus filhos, para o meu marido, que eu ia parar, terminando o mestrado, eu não ia seguir. Só que no meio do mestrado, o meu doutorado já estava praticamente encaminhado. Então, antes de passar no mestrado, eu já tinha sido aprovada no doutorado, terminando sei lá, em 1 ano do doutorado. E aí a minha filha falou, como assim você vai aceitar? Aí eu falei, caramba, né? Uma menina de 10 anos teve que falar para mim assim, não era isso que você queria, você falou que não aguentava mais, olha como você está. Né? Você tá voltando de uma viagem de final de ano indo pro hospital, é isso mesmo? Então, na hora que ela me deu esse chacoalhão, eu falei, peraí, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer não. E aí eu tive que me empoderar de uma coragem de falar não. Obrigado, passei, mas não é isso mais que eu quero. Ponto. E aceitar que tudo bem ter parado no mestrado, ia ser incrível fazer o doutorado, mas não ia ser tão incrível assim. Eu acho que era mais uma questão de ego, de falar, não, eu sou mestre e doutora, e aí eu tenho isso, isso, aqui, entendeu? Era mais isso do que uma satisfação emocional e, assim, uma plenitude. Eu acho que eu não ia ter essa plenitude, né? Enfim, quando eu dei o passo de falar, vou parar com a odontologia, não esqueço, na última semana eu recebi uma ligação de uma empresa que vendia produtos de saúde, escova, creme dental, me convidando para fazer o periódico deles de odontologia. Falei, gente, olha que legal! Tudo que eu queria. Eu vou parar com a clínica e continuo escrevendo porque eu amo odonto. Eu falei, olha, moça, ok, tudo bem, mas eu vou viajar, só consigo falar com você em fevereiro. Não consigo escrever nada porque eu tô na Índia. Dei um ok. Olha isso, dei um ok. Mas quando eu me esvaziei na Índia, é aquilo que você falou. Quando eu falei, chega, eu falei, peraí, como eu vou descobrir o que eu quero se eu ainda vou continuar com o copo cheio, pensando em odontologia? E aí eu voltei, eu falei, putz, muito legal, mas não. Resolvi tirar 1 ano que não quero pensar em odontologia. E aí, quando atravessei a ponte, cheguei lá e provei da melhor fruta, mais saborosa, um néctar incrível. Eu falei, gente, que delícia, né? Que fácil. E aí, foi tão maravilhoso que as pessoas falavam para mim, nossa, Rubê, como você foi corajosa. Eu falei, imagina, gente, é tão incrível, que coragem. Então, o que eu acho legal falar é que quando a gente passa por um processo, do outro lado, você encontra coisas maravilhosas e boas, como uma gestação, né? Quando nasce seu filho, ele olha para você e fala, mamãe, você esquece que você passou mal durante a gestação, que o peito inchou, que rachou, que você acordou à noite. Você esquece. Você vai ter o segundo filho. E a mesma coisa, o atravessar dessa ponte, sabe? Eu acho que muito legal. Foi muito corajoso dar o passo naquela altura, naquela fase da vida, né? Escutar minha mãe falando, poxa, você nunca gostou, você nunca foi feliz. Eu falei, não, pelo contrário. Eu fui tão feliz que eu fui buscando níveis diferentes de melhorar a minha relação com a odontologia, porque aquilo me trazia realmente felicidade. Porém, hoje não mais. Isso é um mistério, né? Que eu acho lindo, assim, né? Porque, pelo que você está contando, né? Talvez, assim, você tinha paixões e talentos inatos em você na sua infância, que, de alguma forma, isso ficou descansando e você acabou usando outros talentos e outras paixões para poder desenvolver uma carreira que não era tão natural para você, mas que fez muito sentido durante um tempo, e mais do que sentido, né? Ajudou na sua evolução como ser humano. E eu acho que isso que é importante, assim. E aí, ela teve o papel que teve naquele tempo, e eu acho interessante quando você olha para trás, né, e ressignifica aquilo. Claro que no final tem uma dor, né, tem uma coisa que já não está mais legal,
Mas se você olhar para a trajetória inteira, você vê, poxa, em que mulher que eu me transformei por causa da odontologia? Exato. O que esses 20 anos de odontologia trouxe para a minha vida, trouxe de maturidade para mim, que me dá a possibilidade hoje de eu poder dar esse novo passo, né? Porque tem muita gente que equivocadamente, às vezes, olha para trás e quer jogar tudo fora, né? Muito pelo contrário, tem que ressignificar e honrar muito, né? E honrar para isso, né? Exatamente. Eu sou muito honrada por todo o aprendizado. Assim, eu sou muito grata. Tenho uma honra incrível pelo processo todo, do meu nascimento até hoje, entendeu? Tudo que eu aprendi na odontologia, no meu colegial, enfim. A odontologia em especial, que foi a maior parte do tempo da minha vida, né? Foram mais de 20 anos dentro da odontologia, né? Tenho 20 anos de formada, com uns anos de faculdade, são 26 anos de odontologia. Então, assim, eu sou muito grata. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu passei por tudo isso. Ponto. E não nego nada, nenhum dos aprendizados. Porém, eu acho que ter coragem, né? Eu acho que vestir a coragem e falar, descobrir o que não me traz felicidade plena, porque eu acho que tem que ter algo que te complete, né? Você pode não saber o que é, mas você sabe o que não é. E eu sabia que a odontologia não era a felicidade plena naquele momento. E aí ter a coragem de sustentar isso e falar, realmente eu quero dar um outro passo, não sei qual vai ser, né? Então o ano passado foi um ano que eu pude me dedicar a várias coisas, a processos de criatividade, a ser mãe, principalmente poder oferecer para minha filha, que estuda numa escola Waldorf, todo um processo de fechamento de ciclo intenso, onde os pais precisam trabalhar muito. Então, foi um processo muito legal. Eu Lindo. pude me envolver muito mais dentro do terceiro setor, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo de forma voluntária e aprendendo muito. Então, eu consegui me envolver mais nisso, que era uma coisa que eu gostava muito. E quando fiz o meu primeiro teste vocacional, deu que eu ia ser assistente social, que eu ia trabalhar com o terceiro setor. Uau. Olha, né, falando com você, me lembrei disso. E hoje eu consigo ter essa dedicação. Então, se você pergunta, Rubia, o que você é hoje? Eu sou eu. Tipo, eu sou eu feliz. E não tem um sobrenome que não seja o Rúbia Garcia Lopes. Mãe de dois filhos incríveis, esposa de um marido incrível. Então, assim, com uma família que deu um apoio, uma sustentação, meus irmãos, né, minha mãe. Eu acho que eu tenho uma definição hoje, né? Eu acho que eu tenho uma posição hoje que eu não preciso de uma definição específica, né? E que o meu propósito, eu tô conhecendo ele no dia a dia. E que me traz muita felicidade. Eu tô numa posição que me traz, assim, uma alegria muito grande. Então, assim, eu acho que o processo mais difícil foi me empoderar dessa coragem. E depois descobrir que eu tive essa coragem, porque eu acho que eu só vim descobrir que eu tive toda essa coragem de uns tempos pra cá. Quando as pessoas começam a me falar a respeito do dia a dia delas e que elas não têm coragem de fazer o que eu fiz. Eu falo, nossa, você foi muito corajosa. Eu falo, gente, imagina. Não. Que coisa Né? linda. Então, durante esses processos todos, os módulos do Emerge, eu acho que eu fui conseguindo com a Rubinet me empoderar dessas minhas qualidades, né? Me empoderar das qualidades que eu tenho e que eu nem sabia que eu tinha, que para mim estava lá. Ai, Sim. não, é aquela assim, ai, não. Ah, não. Não, Não. eu tenho que contar para o povo que está aqui que assim, né? Essa pessoa dentista lá fazendo o Emerge Você. E aí, entre os módulos, né, tem as sessões de acompanhamento individual, né? Que a gente dá um apoio mais. E aí eu ia fazer acompanhamento individual com essa mulher e ela estava sempre fazendo alguma coisa artística, inventando uma moda na casa dela, mudando decoração, pintando parede. E aí ela fez um cantinho da criatividade na casa dela e me mostrou. E eu falava, caraca, cara, que coisa louca isso. Cadê a dentista que eu não tô vendo? E eu falava, não é nada, é só essa parede aqui que eu resolvi colocar esse tecido.
Aí você fala assim, como assim? Eu falei, não, essa aqui que eu resolvi encher de flores. Eu peguei as flores lá na 25 de março e colei. Eu falava pra você. E realmente Sensacional. eram coisas, eram não, e são coisas que a gente faz, eu acredito que a maioria das pessoas faz de uma forma tão espontânea que a gente não percebe que aquilo é uma qualidade que talvez torne uma profissão ou torne o que traz o seu prazer no dia a dia, né? É uma forma tão leve e tão gratificante que aquilo acaba se tornando a sua, mas não o seu sobrenome, que é diferente. Acho que o ruim é você fazer com que a profissão torne o seu sobrenome. E aí fica aquele peso muito, muito ruim. Né? Você não precisa ter esse sobrenome de profissão para ser plena. E tudo bem se você tiver doutora, Rúbia, advogada, juíza, tal. Mas desde que você consiga equilibrar com todo um restante que te tire o peso. A gente tem... as pessoas, principalmente da nossa geração, né, dessa galera aí dos 40 e poucos anos e tal, é uma galera que muitas vezes tem uma crença limitante, né, de que o trabalho é sacrifício, de que o trabalho não pode ser feito com diversão, com equilíbrio, com tranquilidade e mais. E não dá para ser várias coisas, né? Tem que ser uma só. Tem que ser a dentista, tem que ser o engenheiro, a médica, né? A advogada, né? Não, você pode não for ser... a doutora Rúbia advogada, você não é nada, né? Não. Como assim? E, você não faz... e se fosse falar assim, a Rúbia palhaça, dentista e decoradora... como assim? Como assim? Como assim? Né? Você... Né? Então, por assim? exemplo, eu comecei a perceber que o que me atraía muito durante as consultas era a primeira consulta de bate-papo, onde eu juntava, dentro da odontologia, a relação com a alimentação, a relação com a criança em relação com os pais, o como que era o dia a dia. Então, quando tinha aquele bate-papo que eu conseguia envolver um todo, né? Tipo, o meio em que a criança vive com a odontologia, a alimentação. Quando eu conseguia fazer essa relação completa, aquilo era felicidade. Você fala, uau, né? Que gostoso. E falava aí quando a criança sentava, ou o adulto sentava na cadeira e eu conseguia juntar aquela questão de energia e aplicar uma questão de cristais para acalmar, aquilo tudo show. Mas quando eu entrava com o motorzinho, que eu tinha que abrir ou remover o tártaro, aquele processo mecânico, que tudo bem também para quem gosta de fazer, fiz durante muito tempo, aquilo me tirava prazer. Porque eu falava, poxa, se eu ensinar qualquer pessoa, ela vai fazer aquilo. Talvez não da forma como eu fazia, mas ela vai saber fazer. Então, esses pontos assim, de interrogação, essas questões todas, começaram a me fazer repensar. Né? Mas foi difícil descobrir que não era odonto. E quando eu descobri que não era aquilo que eu queria, e que para eu descobrir que não era aquilo que eu queria, eu não precisava descobrir o que eu queria, porque eu coloquei durante muito tempo isso, né? Para eu descobrir que eu não vou ser mais a Rúbia dentista, eu tenho que descobrir o que eu vou ser. Vai ser Rúbia o quê? Entendeu? Rúbia o quê? Vai ser Rúbia. Até que eu descobri que eu podia ser Rúbia. Eu. E pode até ser que em algum dia você resolva voltar a ser dentista de um outro jeito, de uma outra forma, reinventando, né? Agora você falando, me veio a imagem do... Como é que é o nome daquele médico que tem até um filme sobre ele? Esqueci. Enfim, que é um médico que é super referência assim, de olhar para a medicina de uma forma mais humana, né? De humanizar a medicina e tudo mais. E num primeiro momento ele foi visto como uma pessoa completamente diferente, que não era muito aceita, inclusive no meio médico, né? Mas ele trouxe uma nova forma, que talvez isso possa acontecer na sua vida ou não. Né? Sim, e é muito legal. Eu tenho um grandíssimo amigo, assim, alguém está lembrando aqui, o Pat Adams, é isso mesmo. Pat Adams, isso é muito legal, exatamente. A reinvenção da medicina, né? De uma forma mais humana. E engraçado você falar isso, porque mais ou menos um mês e meio atrás,
o Marcelo, né? Marcelo Abel, ele é uma pessoa incrível, aprendi muito da odontologia com ele. Ele veio falar exatamente isso comigo. Ele falou: nossa, Rubi, você passou por tantos processos, que tal a gente reinventar a odontologia, né? E tentar fazer toda uma união sobre tudo isso e ter esse olhar, né? De um olhar antroposófico mesmo, sabe? Onde você não é Sim. só o dente que entra na minha sala, né? Você é um ser que carrega aquele dente, é um ser que vive num meio, né? Uhum. Todo um entorno que vai influenciar na questão daquele dente. E eu sempre tive Sim. muito esse olhar, né, do todo. Eu nunca, assim, eu cansei de pegar paciente que chegou no consultório, eu anestesiava e no momento da anestesia eu sentia que tinha algo errado e eu falava: então, dona Maria, vamos conversar? E aí a gente começava num processo terapêutico até, Que né? Tem lindo. uma licença para falar isso, porque eu não sou terapeuta, mas a gente entrava numa questão, num bate-papo, uma Você que conversa, pensa que você não é. mas por isso Você a gente que acaba sendo, pensa que você não é. acaba sendo. E aí entrava numa questão ali, num bate-papo, que depois de uma hora eu falava: então, a senhora ganhou uma anestesia hoje. Até a semana que vem, ficou só com anestesia. E tudo bem, né? Porque provavelmente meu trabalho não ia ser bem desenvolvido, ou até poderia estar dentro de todos os protocolos, mas para ela não ia estar legal, porque ela não estava legal naquele dia. Então, eu sempre respeitei muito essa questão do todo, né? Do ser que sentava ali na minha cadeira, que não era um dente sentado ali só, sabe? Que tinha Sim. todo um contexto envolvido ali, que era muito importante, e até hoje eu acho isso, sabe? As pessoas, são muito mais do que aquilo que você está enxergando ali na sua frente. Acho que tem todo Sem dúvida. um contexto envolvido que precisa ser valorizado, precisa ser escutado e dar um acolhimento necessário. E aí acho que quando eu resolvi acolher todas as minhas questões, né, principalmente em terapia, a Denise foi uma pessoa que me ajudou muito a enxergar isso, né, nesses processos todos, inclusive durante a EMERGE, pós-EMERGE, a gente fazer todos os encaixes, os quebra-cabeças todos, entender a importância do aterramento, de eu estar aqui, né, nesse planeta, eu tô nesse planeta. Então, assim, tipo, não adianta eu querer, né? E aí, quando eu comecei a fazer uns exercícios, né, de exercer a solitude, que para mim era impossível, né? Estar sozinha para mim era estar sozinha e não existia essa questão de solitude. Quando eu descobri que estar sozinha podia me abrir todo um universo incrível, eu comecei a me descobrir em família. E Que aí eu bom. comecei a descobrir mãe, esposa. Eu acredito que até que minha relação familiar melhorou, Que né? bom. E aí todas as questões físicas, né, que eu tinha começaram a melhorar, né? Claro que com altos e baixos tudo, mas eu acho que quando você começa a ter consciência e começar a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, tudo fica muito mais leve, né? Não tem Sim. autocobrança. E tem uma coisa que, quando você estava falando, né, a gente vive num mundo onde a questão da ciência é visto de uma forma muito desfragmentada, muito materialista em alguns aspectos, né? Na verdade, a ciência ela deve ser olhada de uma forma mais humanística, eu acho, né? Integrando os aspectos não só os concretos, mas também os sutis, né? Que fazem parte da existência, né? Quando um paciente está com alguma questão de saúde, seja no dente, seja em qualquer outro lugar, né? Às vezes as causas desses problemas não são só físicas, né? São causas emocionais, são causas, né? Então esse olhar mais integral do ser humano, né? É muito importante e é muito. Eu acho que a gente está numa transição, assim. Eu acho que o mundo da ciência teve que passar por isso para poder também se especializar e entender as particularidades das coisas, mas agora vem um processo muito desafiador, né, de reintegrar as partes num todo, entendendo toda a complexidade que o entendimento dessas partes, né, muito pequenininhas, trouxe para a gente. Mas isso é um desafio, porque vem um modus operandi de ser, né, que quando chega uma pessoa trazendo, e a medicina antroposófica, já que você falou da antroposofia, né, traz muito esse olhar, assim como outras medicinas, ou odontologias, ou terapias, né, e etc.,
que eu acho que é um desafio para a gente, como ser humano, assim, de estar navegando por esse mundo, né? E aí eu tô com vontade de... Primeiro eu queria te dizer assim, tem um monte de gente que tá mandando mensagem, não sei se você está lendo por aí. Ai, não aparece. Acho que eu não sei Não mexer apare... nessas. Tudo Pra bem. mim não aparece. Tem, Tá tem, travado aqui uma pessoa, acho que é Marília, alguma coisa tem um assim, monte mas eu de não gente, inclusive você está muito famosa, que tem gente até de Vancouver mandando Uau! abraço para você. Cadê a pessoa de Vancouver? Peraí. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para te falar quem que é. Eu achei que você estava vendo. Gente, tá travado aqui. Elvi Cabroni. Elvi Cabroni. Ai, Elvi, gente, pessoa incrível. Eu Elvi fui Cabroni. pra Vancouver fazer foi durante o mestrado. Foi durante o mestrado. Meu pai tinha acabado de falecer naquele meio todo. Eu fui fazer um mês de curso de inglês e fiquei hospedada na casa da Elvi. Hi, Elvi! Incrível! Elvi é uma pessoa, assim, imagina, eu para aprender inglês, porque eu já tinha feito cursos de inglês. Opa, desculpa. Tinha feito vários cursos de inglês e o negócio tá mexendo aqui, pronto. Vamos ver se aqui fica. E aí eu já tinha feito vários cursos de inglês, mas eu não conseguia, de forma alguma, me liberar para falar inglês normal, né? Eu tinha aquela trava, eu não conseguia encarnar Rubinete, sabe? E Sim. que fala, ninguém, sabe, tem nada a ver com isso, vamos falar e pronto. Bem, fui para lá e fiquei hospedada na casa dela, ela era especialista em crianças com dificuldade de aprendizagem em inglês. Eu falei, nossa, tô na casa certa. E ela tinha a minha idade, minha host mother, e foi uma fase muito boa, porque o Pedro estava fazendo a primeira viagem internacional dele. Então, o Ivan, marido é fogo, né? Ele fez tudo pensado, mandou a mãe para um canto do mundo, o filho para outro canto do mundo, para não sentir aquela síndrome do ninho vazio, né? Meu pai tinha falecido, meu filho ia embora, ficar um mês longe, sem comunicar, e foi um momento muito bom Foi ali que comecei a entender essa questão do se distanciar e viver o eu. Muito O bom. eu que era como ninguém me conhecia, eu não era dentista, eu não tinha um sobrenome, eu não tinha nada, eu tava filhos, né? Eu tinha uma cara de menininha e as pessoas, quando tinha que preencher lá e fazer os exercícios, eu colocava a minha idade, ninguém acreditava, falava, não é ela, é a outra. Então era um momento que eu realmente pude me despir da Rúbia, que era a Rúbia do mestrado naquele momento. Então foi muito bom, eu acho que ali eu comecei a me empoderar assim, das possibilidades e que eu podia falar não. Ali eu comecei a entender Vou te falar que tem uma pessoa que acabou de entrar aqui e ouviu você contar essa história, que é a Denise. Então, cuidado com o que você vai falar agora, a partir de agora, viu? Oi, Denise! Saudade de você, querida. A D foi muito incrível, porque nós fizemos uma sessão semana passada e eu falava assim, poxa, D, como assim, né? O que eu vou ter que falar? Como é que é? E aí a gente foi fazendo todo um trabalho maravilhoso, né? Ela me direcionando, assim. E quando terminou, foi a primeira sessão que eu fiz, digitando no computador tudo que a gente ia conversando. E quando finalizou, eu sentei e falei, pronto, meu tema é esse, né? Vestir-se da coragem para me despir dessa Vida atual. Vida atual e conjugar o verbo eu, foi o que ela falou, o verbo ser. Eu falei, pronto, resolvi. E aí ela falou, como assim? Voltou. Ah, tá. E aí eu falei, como assim? Ela, Voltou. como assim, Rúbia? Você decidiu já com o Rafa tão rápido? Eu falei, não, decidi com você. Né? Claro. Você foi a responsável que remexeu tudo isso aqui dentro. E aí saiu isso. Então, a Denise é uma pessoa incrível na minha vida, assim, que durante todos esses processos, ela vem me colocando, me dando essa consciência dos movimentos todos. Ô, Rúbia, deixa eu te falar uma coisa, desculpa te interromper. A gente tem só mais 6 minutos.
Porque isso aqui é uma praga, né? Que só tem 1 hora de duração, o tempo passa, que é uma desgraça. E eu preciso te fazer 2 perguntas ainda. Uma é, o que você está aprontando agora, nesse momento, que deve estar todo mundo curioso para saber, né? Beleza, está fazendo essa transição. Você pode contar alguma coisa dos seus planos, assim, mais presentes, assim, que eu acho que é interessante, né? Olha, tem fazendo muita coisa. Tem um projeto em Portugal que a gente está desenvolvendo, um projeto chamado Plant-Based Experience Market, que é um projeto que a gente está desenvolvendo em Lisboa. Deu uma parada agora nesse período da pandemia. É um projeto totalmente voltado para um mundo de experiências plant-based, né? E que vai não só da gastronomia, mas ele passa por questões de cultural, artística, então tudo relacionado a plant-based, que é muito mais do que só roupa. Então fala de roupa não, que é muito mais do que alimentação. Então a gente fala, além de gastronomia, a gente fala de vestimentas, enfim, fala de carros, de tecnologia, tudo nesse setor. Muito legal. Além disso, eu também estou desenvolvendo um trabalho voluntário que a gente está estruturando uma casa de idosos em estado de Uau! vulnerabilidade. Eu participo de um projeto de captação e aí a gente está fazendo. Eu entrei para a equipe de marketing que está ajudando no processo de reestruturação da casa. Além disso, eu estou desenvolvendo também um produto com uma amiga minha, uma grande amiga. A gente está desenvolvendo um produto que é voltado para a área de criatividade. E é muito legal que a gente a gente tem feito vários brainstorms sobre qual vai ser o nosso produto e cada vez mais a gente chega à conclusão que a gente não tem que ter só um produto, a gente não tem que ser engessada. Eu acho que o Emerge me trouxe isso, tirou aquele gesso, né? Então a gente cada vez mais descobre que não tem que ser uma coisa só. Isso está muito gostoso. É uma grande amiga irmã, assim, que muitos momentos ela me traz a consciência, que é a Patrícia. Sim, a gente tem uma conexão de alma que trouxe a esse produto que a gente está criando, essa marca que a gente está criando, toda essa essência nossa. Que mais, hein? Além de estar Nossa, junto até com... cansei, até cansei, até cansei. Eu acho que eu tenho feito várias frentes, né? Muito bom. Tô voltando a fazer um pouco da parte de gastronomia, curtir um pouco essa parte de alquimia mesmo da cozinha. Aí eu tenho criado vários grupos no condomínio para vender coisas, assim, mas sem remuneração nenhuma, criando grupos de conexões de pessoas. Esses dias até fiz Então, uma coisa incrível, assim, tipo, fazer relatório de alimentação, o que eu tô achando ou não da comida, se o produto é bom ou não para disponibilizar no mercado. Enfim, é uma gama aí de coisas. sensacional. Que transformação linda, cara. E é bonito ouvir você falando, assim, os olhos brilhando de alegria. Uma pergunta que a gente faz para todo mundo que já fez o Emerge Você, principalmente para nossos convidados, é assim, e eu preciso te fazer, o que é viver a vida como uma obra de arte para você? Ai, peraí. Peraí que eu vou te falar. Espera só um minutinho. Tá bom. Obra de arte é isso. É você poder se expressar e fazer o que você quer da sua vida. Eu acho que eu não tenho uma obra de arte que me defina. Eu acho que o sereio tá aí? Sereio tá aqui. Sereio! Sereio bem do que eu tô falando. Eu acredito que uma obra de arte não precisa ter a beleza que a sociedade precisa para você se encontrar. A obra de arte ela tem que ter a sua cara e a sua cara é aquela que você quer que ela tenha. Então, a minha obra de arte talvez seja a Rubinete. Com certeza. Que bom que você veio, Rubinete. É uma pena que só falta 1 minuto e 11 para acabar a nossa live. Não acredito! O que a Oh! gente vai poder fazer com isso, meu Deus do céu? A gente vai curtir muito o Muito. prazer de vestir dessa coragem, de se empoderar das nossas qualidades. Eu acho que Sensacional. Muito bom, não, Rúbia.
Eu acho que é engraçado que eu falei que obra de arte, na verdade, era você poder fazer o que você quer com aquilo que está formatado e que não tem que ser como a sociedade imagina que seria, né? E no meu curso de criatividade, eu termino criando uma obra de arte com o meu corpo e eu coloco uma asa de anjo no meu quadril. E aí a fotógrafa Uau, fala: Você quer que eu te ajude a colocar nas costas? Eu falei: Não, a asa é minha e eu coloco onde eu quero. Então eu muito bom. consegui, no momento, fazer uma obra de arte nua, onde eu colei flores pelo meu corpo em algumas partes, com uma asa Vai na bunda. acabar, a gente vai ser cortado.